Então, gente, sem tanta enrolação, no vídeo de hoje eu vou ajudar você a responder, afinal de contas, qual aquela medida ideal para você colocar entre pilares, principalmente quando você recebe aquele projeto de arquitetura e não sabe, afinal de contas, aonde eu coloco o meu pilar. Nesse vídeo, ele vai ser um pouquinho mais longo do que os outros, mas vai ser completo. Então, não marque bobeira, se inscreva aqui no nosso canal para que você esteja crescendo como profissional e tendo informações que o seu concorrente não tem. Com isso, vai se distanciando deles, se destacando, né? E também acompanhe a gente até o final para você ver tudo que nós temos que pensar quando temos que tomar aquela decisão. Afinal de contas, aonde eu coloco o meu pilar e qual é a distância que eu tenho que botar entre cada um deles. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil, espero vocês no nosso conteúdo. Então, vamos lá. Quando nós recebemos o projeto de arquitetura e a gente tem que fazer a locação dos pilares, nós sabemos que, por preferência, nós temos que esconder ele completamente dentro das paredes, senão fica uma questão esquisita, fica com quinas na casa se você colocar seu pilar maior do que a parede. Às vezes não tem como, a gente tem que tentar minimizar de alguma outra maneira fazer isso. E tem maneiras para se fazer até se aperfeiçoar com essa questão. Mas o que acontece? Por causa desse detalhe, nós ficamos muito dependentes da arquitetura. Então, de cara, o que eu já tenho que pensar? Primeiramente, quais são os primeiros lugares que eu tenho que botar os meus pilares? Nas 4 quinas do final, né? Por que eu tenho que botar nas 4 quinas? Para você não ter uma viga em balanço nos dois sentidos, justamente ali no canto, onde você tem um momento de segunda ordem, principalmente no canto da laje, que vai fazer ficar com cargas muito maiores. Então, de cara, eu já falo, já comece colocando nas 4 quinas do extremo. Minha casa não é retangular nem quadrada, ela faz, sei lá, um L, ou ela é escalena, ela faz vários pontos. Então, em cada virada da parte externa, procure colocar um pilar, para você já eliminar esses momentos provocados por essas mudanças de direção na parte externa. Justamente por estarmos dependentes da arquitetura e nós temos que colocar ele escondido onde tem, então tem a limitação de, conforme a arquitetura, quais são esses vãos livres que eu vou ter que fazer. O que vai acontecer que em casos, por exemplo, de garagem, você tenha vãos muito maiores do que os internos, ou que você esteja no meio de uma sala e um sentido ela esteja maior do que o outro. Isso é normal, ou outros tipos de cômodos também, né? Para você fazer. E aí, quando nós estamos no pavimento térreo, é até tranquilo essa questão, porque a gente sabemos que todos os pilares vão estar apoiados na fundação, então vai dar tranquilo. E para cima, se eu consigo fazer a continuidade, melhor ainda. Eu não tenho nenhum obstáculo que vai fazer. O problema é quando eu não estou com o meu pilar apoiado na fundação. E aí, eu não consigo dar essa continuidade. Então, por exemplo, tem um pilar subindo aqui, mas aqui é exatamente o meio de uma cozinha. Então, eu não posso dar continuidade. Eu tenho que parar esse pilar aqui, jogar uma viga para cá. Aí, vamos supor, encontrar a parede mais próxima aqui do segundo andar, ou do terceiro, ou do quinto, sei lá de onde for. E daqui nascer um pilar, mas esse pilar está nascendo na viga. E o que acontece? Todas as reações, tanto de ordem, de momento e de cortante, ele vai jogar uma carga concentrada bem nessa viga. E é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu tô com uma aqui, ó. Aí aqui tem um pilar e aqui tem outro pilar. E aqui no meio eu tô jogando um outro pilar. Esse pilar vai jogar carga para cá e vai sobrecarregar essa viga. Então ela vai jogar carga para cá e vai jogar carga para cá, tanto de cortante quanto de momento. E vai fazer o quê? Com que essa viga em específico seja mais carregada do que as outras. Então, concorda comigo? E quanto mais próximo esses apoios aqui de baixo
eu colocar é melhor? Por quê? Como eu sei que naturalmente essas barras aqui entre pilares vão estar mais carregadas, ou seja, eu vou ter que botar ou mais concreto ou mais armação, ou os dois também, pode ser o caso. Então, quanto menor essa distância, mais eu vou estar economizando. Então, nesses casos, diminua. E aí, nós temos uma outra questão que temos que tomar muito em consideração e que eu vejo várias pessoas errando, que é a questão que, se eu estou aproximando esses meus pilares, e eles aqui, por exemplo, estão jogando aqui na fundação, ele vai jogar essa carga para a fundação, que essa fundação vai sentir essa carga, vai gerar aquele bulbo de tensões no solo. O que é o bulbo de tensões? É aquela região, por exemplo, tem um pilar chegando aqui ele vai jogar uma região circular, que é a área que esse solo sente, né? É onde a carga vai se propagando, onde ela tende a fazer um recalque calculado, então é controlado, não vai afetar a sua estrutura, até as suas camadas do subsolo aqui, né? Até ele parar e ficar estabilizado. Só que se eu tiver dois pilares muito próximos, esse bulbo vai chegar dentro da região desse bulbo, então os dois vão se somar. E vai acontecer com que aqui em algum lugar que estejam com os bulbos incomuns, essa carga seja muito mais elevada do que a sua tensão admissível do solo. E o que vai acontecer? Recalque diferencial justamente provocado porque você colocou os pilares muito próximos. Então, isso é um perigo que eu vejo muitas pessoas fazendo, principalmente vãos de escada. Aquelas escadas em U ou em L, em outras coisas assim. Então, tome muito cuidado com essa questão. Outra questão que nós devemos evitar para essa questão de pilares é fazer encontros de vigas com vigas. Como assim? Onde uma viga vai encontrar com a outra e não tem pilar apoiando. A gente tem que fazer aquelas armaduras de suspensão. O que acontece? Aquela viga que está apoiando, ela está tranquila, tá com a sua carga normal em comparação com as outras. Mas essa que vai ser apoiada, ela vai receber uma carga concentrada, que é a reação dessa que está apoiando nela. E essa aqui vai ser sobrecarregada. Então vai fazer com que os momentos e cortantes também cresçam e faça com que eu sobrecarregue ela. Então, mais uma vez, se eu tiver encontros de viga com viga, tente chegar um pouco mais próximo desse encontro para diminuir essa quantidade de ferragem a mais, que vai acabar acontecendo por causa desse motivo. É normal que isso aconteça. Pode fazer qualquer análise estrutural que você vai ver. Encontros de vigas com vigas geram maiores momentos naquela parte depois da viga que apoia. Você vai ver que é natural acontecer isso. Passando rapidinho para lembrar vocês, aqui embaixo, ó, se você quer ajudar o nosso canal a estar se desenvolvendo também, já que nós fazemos vídeos para ajudar você a crescer, tem um botãozinho chamado Valeu. Chega ali, aperta em um formatozinho de coração. Você vai poder botar o seu comentário em destaque, aí vai ter os valores de 2 até 10 reais, não, desculpa, de 2 até 50 reais. Você vai selecionar, botar o seu comentário, apertar no botãozinho azul ali embaixo, fazer o pagamento e você vai fazer a doação aqui para o nosso canal. Com isso, além de você estar ajudando financeiramente o canal a poder estar mantendo essa estrutura, até melhorando equipamentos e tudo mais, esses comentários que forem pagos, nós vamos gravar vídeos especiais para responder eles. Ajude a gente. Espero vocês. Agora vamos começar a falar em números. Se eu for ver qualquer livro ou consultar outros profissionais, ou ver quem está acostumado a fazer, eles vão recomendar você fazer vãos até 6 metros. Até 6 metros é seguro fazer, segundo eles. Só que eu já não concordo muito com isso. Por quê? Quanto maior o meu vão, mais carga a minha viga vai ter e mais altura ela também vai ter, por causa da inércia. Lembra? Principalmente daquela fórmula de flecha que é...
Deixa eu lembrar agora. Eu não vou lembrar agora. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Só lembro do denominador, numerador, esqueci agora. Lembra que quanto maior o vão, maior a inércia eu vou precisar. Então eu vou precisar de uma maior viga. Então ela vai recebendo cargas ao longo desse caminho dela, como paredes, sobrecargas, e vai se somando. Então vai aumentando o momento. Então o que eu digo? Se eu tenho que obrigatoriamente fazer vãos maiores, que eu faça vãos até 5 metros. Até 5 metros, ainda estou dentro de uma certa economia. Maior do que isso, eu já tenho que pensar em utilizar por exemplo, uma viga de madeira, uma viga metálica, vai me ajudar mais. Ah, mas ela tem um material mais caro do que a outra. Não. Por quê? Você vai economizar. Primeiro que você não vai precisar do tempo de cura. Colocou lá, ela já está pronta. Segundo que você só vai ancorar ela dentro do concreto nas duas pontas, né, para poder fazer isso. E ela tem que encostar na laje. Lembra sempre disso. E tem a questão que eu estou diminuindo a quantidade de mão de obra. Ah, o material é mais caro em comparação. Beleza, concordo contigo. Mas no global é mais barato, porque você tira a mão de obra. Até tem uma mão de obra, mas é muito reduzida em comparação a tudo que você vai fazer num processo que você tivesse que fazer uma viga muito maior. Você gastaria forma, concreto, armação. Então tem o tempo do pessoal dobrar aquilo ali, tem o tempo da concretagem, tem de colocação de forma, tu não precisa de nada disso. Então no global você ganha, tanto em tempo quanto em custo. Agora, se eu estou dizendo que vãos maiores, pensaria nessa possibilidade, em vãos menores, o que eu vou pensar? Qual é o meu ideal? Entre 3 a 5 metros. Agora, por que não menos do que 3? Por causa daquilo que eu falei no início desse vídeo aqui. Ela vai estar muito próxima e, por acaso, eu posso fazer com que o bulbo de tensões estejam próximos. Eu não quero que eles se somem, senão causa o recalque diferencial. E por que não mais do que isso? Por causa daquilo que eu falei, quanto mais distante, mais carga minhas vigas. Eu tenho que pensar sempre na viga, não no pilar, mas na viga que vai jogar aquela carga, que vai acrescentar carga no pilar. Então imagina um prédio de, sei lá, 15 andares, vai se somando todas as vigas que vão jogando andar por andar no pilar, vai chegar uma carga altíssima lá embaixo. Agora imagina esse pilar com uma carga altíssima, estando próximo um do outro. Concorda comigo que quanto maior a carga, maior a minha área do meu bulbo de tensões? Por isso que eu estou falando essa questão. Aí eu já tenho até que pensar em cargas maiores e afastar de 3, pensar em 3,5, 4 metros. Aí começa a pensar nessas questões. Falando em concreto armado, lembra sempre dessa questão. Agora vamos àquelas situações. Se eu tenho naquele caso que eu falei, que eu tenho um pilar chegando em algum ponto dessa minha viga, qual é a distância que eu coloco? A ideal, a que eu falo para você utilizar? Entre 3 a 3,5. É ideal para fazer essas questões. No caso de vigas, que eu não tenho parede jogando aquela carga distribuída acima dela, ou seja, eu só tenho a sobrecarga e o peso próprio atuando nela, aí eu já procuro fazer o maior vão possível, porque a carga vai ser menor. Então, se a carga vai ser menor, eu posso facilitar a minha estrutura. Lembrando que, quanto mais distantes, também tem essa outra questão que eu esqueci de falar, os pilares estiverem uns dos outros, eles vão ter uma maior área de contribuição. Se vão ter uma área de contribuição, mais carga ele vai recebendo. Então, pilares mais próximos distribuem mais aquela mesma carga, então ele vai ficar mais leve, todos eles vão receber menos cargas. Pilares mais distantes, eles vão pegar toda a carga possível para eles e jogar como um todo para a fundação. Tem essa questão também. Esqueci de falar, mas agora estou falando com vocês. E já o nosso último caso, que são as vigas com parede em cima, ou seja, elas estão com carga distribuída em cima delas, além da sobrecarga e além do peso próprio, ou seja, tem várias cargas acidentais juntos a ela,
eu já falo para você utilizar vãos entre 3 a 4 metros, não mais do que isso. Porque você vai receber cargas muito maiores ali no contribuição global dessas questões. E aí, você fazendo todas essas considerações, você vai ver que a sua estrutura vai estar distribuída muito legal entre elas, muito uniforme. As cargas não vão estar muito diferentes umas das outras, vamos dizer assim. Uma tem 700 kN e a outra tem 255. Não, tu não vai ter. Tu vai ter, por exemplo, uma com 500 e a outra com 450, 375. Umas diferenças mais assim, mais equidistantes, mais equiparadas. Para isso que nós temos que fazer. Quem vai determinar essas distâncias máximas? A nossa arquitetura. Então, aqui eu estou dizendo a vocês, se por alguma obrigatoriedade eu tenho que passar de 5 metros, por exemplo, a área de estacionamento, área de garagem, área de, sei lá, de corredor muito largo ou afins, aí já pensa em utilizar uma estrutura mista para você fazer utilizando madeira ou o metal. Qualquer uma das duas vai te atender, vai ser mais econômico. Pensa sempre nessa questão. Eu tenho que trazer economia e segurança para minha obra. E aí você vai dar certo. Vai lá para o sucesso, vai para as cabeças. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e não tenham marcado bobeira. Se inscreva aqui no nosso canal para que você vá recebendo cada vez mais informações como essa, vá se diferenciando dos seus concorrentes e, por que não, né? Vá junto com a gente ajudando esse canal a crescer. Afinal de contas, esse canal é feito para te ajudar. Espero vocês no nosso próximo vídeo live, gente. Tchau!